dia a todos. Nós do plano físico e os nossos irmãos da dimensão espiritual. Hoje, pela primeira vez, nós estamos dispensando o recurso da multimídia e vamos utilizar o recurso que nos é apresentado nesta obra de Joana de Ângeles. Joana de Ângeles responde através da psicografia de Divaldo Pereira Franco. E rogo a vibração de todos nós aqui, dos encarnados também, dos nossos irmãos da dimensão espiritual, para que possamos conduzir convenientemente os nossos raciocínios e os nossos pensamentos para esse tema que nós trazemos para a nossa reflexão, intitulada Humildade. Mas antes de iniciarmos as questões para Joana de Ângeles, convido a todos para que possamos fazer uma pequena viagem. Não uma viagem como nós estamos habituados, de adentrar um veículo ou tomar um avião, ou seja, qualquer outro meio de transporte material existente. Mas uma viagem espiritual. Uma viagem ao longo do tempo, que a nossa capacidade mental nos conduz e nos reporta ao nosso divino e amado Mestre Jesus. Essa viagem nós queremos convidar a todos para que possamos vislumbrar na nossa mente uma passagem extremamente significativa do nosso Mestre, que na minha concepção de pesquisadora e estudiosa dessa doutrina consoladora, considero particularmente a maior grandeza que um ser da qualidade de Jesus e todos nós, na condição de seguidores, pretensos seguidores dos passos desse Mestre amado, que nós o classificamos como nosso modelo e guia, foi o maior de todos. Quando refiro-me à passagem do lava-pés. Quando nos últimos instantes em que o nosso Divino Mestre Jesus preparava-se para os instantes finais da prova de testemunho do seu amor pela humanidade. Quando na sua grandeza infinita, como um dos seres mais evoluídos que já palmilhou por este nosso planeta Terra, nessa nossa escola, exemplificou o seu legado maior de amor. Quando ele inicia a lavagem dos pés dos discípulos. Quem de nós, meus queridos irmãos e irmãs de jornada evolutiva, somos capazes de proceder e de dispor-nos a fazer o mesmo? Quem de nós, em sã consciência, despojamos-nos do nosso personalismo, da nossa vaidade, do nosso orgulho, para exemplificar a grandeza do amor que muitas vezes se apresenta para nós de uma forma tão pequenina, de uma forma tão simples, porque Jesus também nos deu a cartilha de como nós deveríamos proceder diante do nosso semelhante. Ele nos ofereceu todos os ingredientes que nós deveríamos e devemos utilizar no momento em que somos chamados a dar o nosso testemunho de amor tão rudimentar, porque ainda não somos capazes de vivenciar um amor altruísta, um amor tão grandioso quanto o que Jesus exemplificou.
Quando no nosso reduto doméstico somos chamados a estender o sentimento de amor, quando não conflitamos, para não conflitarmos com aqueles com os quais compartilhamos a nossa vida no reduto doméstico. Quando no círculo da nossa atividade profissional somos chamados a dar esse testemunho, essa gota de amor diante daquele nosso irmão que não dispõe desse conhecimento que nós possuímos. Quando na nossa atividade social, que todos nós certamente abraçamos, e somos convocados pelo nosso mestre, pelo nosso modelo, pelo nosso guia, a exemplificarmos uma gota desse amor. Será que nós correspondemos a isso? É uma reflexão profunda que nós trazemos para a nossa manhã. Neste domingo, que os raios solares, desde o raiar do dia, despontam as suas energias para espantar a sombra da noite e para dizer para nós, através da grandeza do amor celestial, que os raios solares envolvem o planeta Terra, todos aqueles que palmilham por este planeta, seja bons ou não. Então a natureza nos ensina o proceder da humildade, de como nós devemos observar tudo aquilo que está à nossa disposição para o nosso crescimento e a nossa evolução espiritual. Todos nós, queridos irmãos e irmãs, somos chamados a cada instante para a exemplificação desse sentimento de amor, através do desenvolvimento das potencialidades existentes em nós. Porque a partir do momento da nossa criação pelo nosso Pai, que é Deus, na condição de seres imortais que somos, dando-nos uma destinação final, concedeu-nos todas as potencialidades na condição de simples ignorantes, quando lá atrás nós iniciamos a nossa caminhada. E reportando-nos na obra que Joana intitula de resposta, que Divaldo intitula como Joana de Ângeli Responde, ela se reporta à obra Mestre de Amor. E aí a pergunta é a seguinte: pessoas passivas e práticas costumam ser catalogadas à conta de humildes? Como discernir a timidez e a acomodação da verdadeira humildade? Pode-se cultivar a humildade? Vamos ver o que ela nos responde. Ela diz assim: a humildade é uma virtude que se ignora. Por isso mesmo não se ensoberbece nem se desvaria. Quanto mais se oculta, mais se aformoseia. E quando ignorada, é qual madrugada rutilante abrindo o dia para o sol. A humildade é espontânea e, para ser legítima, não se improvisa. Deve ser cultivada com perseverança e desenvolvida infatigavelmente. Infatigavelmente. Onde surjam suas primeiras manifestações, também aí aparecem adversários vigorosos. A vida moderna, com falsos conceitos, conspira contra a sua vitalidade, proclamando a covardia e fraqueza. No entanto, a humildade não pode ser confundida com a timidez nem com o medo.
não é uma virtude estática, mas dinâmica. Por esta razão, não é parasitária e nem acomodatícia. É força combativa, movimento atuante. Sofrer humildemente não significa acomodar-se à dor. Antes, é lutar heroicamente por vencer a aflição, sem contudo rebelar-se. Sem contudo rebelar-se. Então nós vemos aí que o desenvolvimento desse sentimento, que é uma das maiores virtudes que nós podemos considerar, porque nós, para conquistarmos esse sentimento, essa virtude, precisamos fazer uma longa viagem. E essa longa viagem nós iniciamos já há alguns milhões de anos, acredito eu. Porque se nós acreditamos na reencarnação e estamos na fileira da doutrina espírita, haveremos de concordar que não estamos neste espaço pela primeira vez. Que somos alunos repetindo de anos tantas e tantas vezes, quantas se fizerem necessárias, até que conquistemos essas virtudes. Essa é uma das virtudes, mas a maior de todas as virtudes. Porque essa virtude sufoca em nós todos os sentimentos de desamor. Eu não gosto de classificar os sentimentos negativos. Porque André Luiz, ele diz assim para nós em Sinal Verde: o mal em nenhuma circunstância deve ser mencionado. E a nossa palavra tem uma força que até mesmo nós desconhecemos. Porque a palavra dita não tem volta. Quando Jesus diz que não é o que entra pela boca do homem que é prejudicial, mas aquilo que sai porque vem sobrecarregar o seu sentimento, ele estava simplesmente dizendo para nós que esse sentimento qualifica-se pelas qualidades que nós já adquirimos no decorrer da nossa peregrinação por este mundo. Quantas vezes será, queridos irmãos e irmãs, nós já estivemos neste palco da terra? Não sabemos. E até é bom mesmo que não saibamos, porque os nossos reflexos atuais da nossa conduta representa para nós o trabalho da nossa evolução espiritual, individualmente falando. E quando nós nos deparamos com certas circunstâncias e não conseguimos suplantar, caracteriza para nós que devemos identificar o móvel que nos conduz para a nossa materialização, seja através do nosso pensamento, porque quando Jesus diz que pecamos até mesmo pelo pensamento, era isso que ele queria dizer, com toda a clareza, para nós hoje, diante do estágio evolutivo em que nos encontramos. E tudo aquilo que nós arquitetamos no nosso pensamento, que é o nosso laboratório mental, nós já estamos cometendo desatino espiritual perante a nossa própria consciência. Porque nós não cometemos para o outro. Nós esquecemos que todos os nossos atos são reflexos internos. E quando nós queremos buscar a qualificação de humilde, nós precisamos exemplificar. Curadar era humilde. Vicente de Paulo era humilde. Eles desconheciam que eram portadores dessa virtude. Porque como nós vimos aqui em Joana, na resposta dela, a humildade não busca reconhecimento humano. Busca reconhecimento da sua própria consciência. Perante a sua consciência e o Pai, que nos dotou dessas ferramentas, para que possamos realmente colocar em prática. Quando nós vamos
desenvolver a nossa capacidade intelectual nos bancos escolares. Já paramos para pensar para que utilidade nós fazemos isso? Quando nós saímos da universidade com o diploma na mão, o que é que nós fazemos no primeiro momento? Não vamos em busca de um trabalho que nos qualifique pela profissão que nós escolhemos para atuar no mercado de trabalho? Não é assim que acontece? Se nós somos seres imortais, estagiando neste planeta escola, e que nós temos a certeza absoluta que o nosso período vai chegar um momento que vamos ter que prestar conta da nossa vida na Terra, não é assim? Nós temos um tempo apenas. E nós, espiritistas, sabemos que esse tempo está se esgotando. Se nós pegarmos a ampulheta do tempo e colocarmos ali, aquela areiazinha, ela não vai se esgotando? Sim ou não? Olha, os desencarnados responderam muito mais rápido. Claro que sim. Porque nós, cada um de nós, temos o período que nos cabe para desenvolver as nossas potencialidades. Se nós queremos chegar ao patamar de doutorado espiritual, aqui na Terra nós temos que estudar bastante, não temos? Temos que ficar várias vezes madrugada, não é assim que acontece? Quando nós queremos alcançar uma qualificação mais especializada, não acontece isso conosco? Vamos reportar isso à nossa condição de seres imortais que somos. André Luiz, ele diz que na faculdade, no plano espiritual, tem mais de 320 alunos inscritos, encarnados. Encarnados. Não estou nem mencionando os nossos irmãos da dimensão espiritual. De encarnados. Que no desdobramento do sono físico, dirigem-se para a universidade. Mas sabe quantos a frequentam? Alguém chuta aí, vamos dizer assim. Quantos, seu? 5. Puxa vida, eu achei que só ia dizer um pouquinho. Não, 20. 20. Mas no horizonte de mais de 300, é pouco, não é assim? O que isso representa para nós? Que estudamos e vamos em busca da clareza espiritual, daquilo que é necessário executarmos para o nosso melhoramento. Representa, meus queridos irmãos e irmãs, de ideal. Que precisamos nos esforçar muito mais ainda. Porque quando Kardec dirige a pergunta aos espíritos da codificação, o que falta para a humanidade, a fim de alcançar esse progresso, ele diz uma simples palavra, e tão pequenininha, e que todos nós podemos executar quando queremos, que é a vontade. Todos nós aqui presentes, a partir desta manhã, nós não vamos poder mais esquecer disso. Que para conquistarmos as virtudes que nos concederá o passaporte necessário para quando tivermos que na nossa reprogramação reencarnatória estabelecer a nossa volta ao mundo físico, porque nós vamos ter que voltar. Temos muita caminhada ainda pela frente. Nós temos que estar dotados e não esquecer desse ingrediente maior. Essa ferramenta, a vontade, não depende do outro. Não depende de ninguém. Depende única e exclusivamente de cada um de nós. Porque se nós conquistamos o nosso espaço no campo material, onde quer que nós desejamos alcançar, nós não fazemos esforço? Fazemos ou não fazemos? Puxa, acho que a turma do fundo está dormindo. Fazemos ou não fazemos?
Exatamente, nós fazemos. Por quê? Porque nós estabelecemos uma meta, nós estabelecemos um objetivo e nós não tiramos o nosso foco desse objetivo, é ou não é? Nós lutamos para alcançar aquele objetivo. Vamos trazer para a nossa vivência espírita. Porque a titularidade de espírita nós não conquistamos fornecido pelo outro, como a universidade e as escolas acadêmicas nos fornecem aquele canudinho, não é assim? A nossa titularidade espiritual nos é concedida pelas nossas atitudes, pelas nossas ações. Tanto isso é verdade que Jesus disse aos seus discípulos: reconhece-se, não é assim? Vamos lá, os universitários. Reconhece-se. Puxa vida, não escutei ninguém responder. Pelas as árvores, por quê? Por que, meus irmãos? Pelos frutos. Justamente, pelos seus frutos. Um pé de figo pode dar uma maçã? Um pé de laranja vai produzir abacaxi? Um pé de uva vai produzir laranja? Não vai. E nós? Quando esse sentimento de amor, traduzido no sentimento de humildade, vai permitir que o nosso personalismo fale mais alto? Sim ou não? Em hipótese alguma. Por quê? Porque é uma titularidade que nós, particularmente, já conquistamos ao longo da nossa trajetória evolutiva. Porque se nós sabemos que há 4,5 bilhões de anos transcorreu para a formação do planeta Terra e aproximadamente 3,5 bilhões de anos iniciou a vida na Terra. Vamos, quem é matemático aqui? Não tem nenhum matemático? Bom, mas todos nós estudamos matemática, não é assim? O que representa 3,5 bilhões de anos? É muita coisa, não é assim? É muita. Então, nós precisamos entender que essa luta é árdua. Mas nós precisamos também saber que a partir do momento que nós conquistamos essa titularidade, cada um de nós terá muito mais responsabilidade perante a sua própria vida, como espírito que somos. Habitantes momentâneos desta escola bendita e abençoada chamada Terra, na condição da segunda categoria da evolução dos mundos de provas e expiações. É aqui, queridos irmãos e irmãs, que nós estamos estagiando para exemplificar as potencialidades que nos foram concedidas pelo Pai. Vamos fazer essa viagem interior para reconhecer e identificar em nós esse potencial e lutar por nós, porque o nosso tribunal não é a humanidade, não é a sociedade que fazemos parte, não é a família consanguínea que nós somos parte integrante direta, mas o nosso tribunal da nossa consciência perante o nosso Criador, que nos concedeu a vida para alcançar a finalidade maior, que é a nossa plenitude espiritual. E quanto mais
nós nos esforçarmos para conquistar a carteirinha de humildade espiritual, nós temos que lutar. Internamente, não externamente. Aí está a grande diferença. Porque nós requisitamos dos nossos semelhantes. E esquecemos que quem precisa vivenciar somos nós. Nós é que precisamos dar o testemunho do amor, da caridade. Porque a humildade é a consequência da caridade. Quem tem humildade no coração, vivencia todas as outras. Jesus foi o maior exemplificador das virtudes concedidas a ele para que pudesse, diante desta humanidade, representar a divindade que é o Pai. E quando ele diz para nós que somos ele e o Pai é um só, é porque ele atingiu esse patamar. E nós estamos engatinhando. E tem mais. A criança em tenra idade, ela engatinha e o que acontece? Se rala todo. Exatamente. Tropeça, cai, se machuca, mas sequencialmente Agora fica em pé. se levanta. Cai, tropeça, se machuca, mas se levanta. Olha quantas coisas nós temos para o nosso aprendizado. É uma gama. Basta nós estarmos com os olhos atentos para que o aprendizado aconteça em nós. Nós vamos tropeçar? Vamos. Nós vamos cair? Vamos. Mas o ingrediente não pode faltar. É 4 letrinhas. Juntas forma essa palavra. Começa com A, já estou dando a dica. Qual o ingrediente? Ação. Amor. 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 Porque se Jesus não tivesse já desenvolvido esse sentimento, ele voltaria, ele reduziria a sua condição de pureza espiritual para habitar este mundo? Certamente não. E nós, quando também tivermos alcançado um estágio de evolução espiritual, não nos disporemos para auxiliar os nossos entes queridos que ainda estão na retaguarda do caminho, semelhantemente como fez a irmã veneranda na obra Nosso Lar? Não faríamos? Faríamos ou não? Sim. Com certeza. E qual foi a mola que nos proporciona essa disposição? Vamos falar sem medo. Amor. Vamos falar sem medo. Porque o medo é o contrário. Por que nós temos tanto medo de dizer eu te amo? Para um filho, para o companheiro ou a companheira, para um colega, uma colega. Porque esse é o sentimento que mobiliza as energias que estão à nossa disposição. E eu não me canso de reportar ao Evangelho segundo o Espiritismo, quando chegar em casa e aqueles que têm e que também realizam o Evangelho no Lar, consulte o capítulo 19, item 12, no último parágrafo. Instruções dos Espíritos. Que ele diz para nós, que se nós, vou dizer com minhas palavras, entendêssemos e compreendêssemos, nós humanos, a força que nós temos, e se colocássemos a força a serviço da nossa vontade,
Veja bem o conteúdo. Por isso convido a todos para que refaçamos essa leitura continuamente, para não nos esquecermos jamais de que temos todos nós potencialidade necessária e suficiente para suplantar as nossas próprias limitações. E se nós colocássemos essa força a serviço da nossa vontade, faríamos aquilo que até hoje chamamos de prodígio. E que nada mais é do que o desenvolvimento das potencialidades humanas. Não sou eu que estou dizendo isso. Consulte a obra Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, item 12, e leia as instruções dos Espíritos. Quando Jesus afirma, vós sois deuses, ele sabia exatamente o que estava dizendo. Há mais de 2000 anos isso. E nós, certamente, fazíamos parte daquela plateia, se somos reencarnacionistas. Até quando que é mesmo? Até isso, isso. Ah, tá. Então dá tempo para mais uma pergunta dirigida a Joana. Pergunta a Joana: ninguém serve bem se espera retribuição de qualquer natureza? Não, tá. Desculpe. A pergunta é a seguinte: muitas pessoas reclamam retribuição quando estão auxiliando uma obra qualquer. Outras reclamam ter que renunciar aos prazeres e facilidades da vida em favor do trabalho para o bem. É válido fazer o bem em meio a reclamações dessa natureza? E olha a resposta dela: ninguém serve bem se espera a retribuição de qualquer natureza. Então ela já respondeu. Não adianta fazermos o bem se nós falarmos, eu tenho que estar levantando cedo no domingo para ir à casa espírita. Isso é um bem próprio. É para nós. Que dirá nas obras, na prática, né? Da verdadeira caridade. Não a transmissão, a doação, mas a doação do nosso tempo, da nossa disposição em servir a causa. Aí está a grande diferença. Servir a causa do bem. Aquilo que Jesus fez durante todo o período da sua exemplificação, dos ensinamentos que nós estamos tentando seguir, como espíritas que somos, com todas as nossas limitações e dificuldades. E aí ela diz assim: a fim de que o pão favoreça a mesa, o trigo supera a lama que lhe atende a raiz. Olha o exemplo maravilhoso que ela dá. Não se serve a contento quando se oferece amor com acrimônia e azedume. Pouco importa renunciar aos prazeres do mundo em favor da obra do bem, impedindo que a alegria juvenil irrompa, ingênua, no sorriso dos tutelados. A maior gratificação é o sorriso daquele para o qual nós imaginamos que estamos fazendo bem. Mas o bem maior é para nós mesmos. Isso nós não podemos esquecer. A renúncia legítima desconhece medida e sacrifício. Para ser nobre, deve ser jovial e comunicativa. Ajudar reclamando pode ser comparado a descuidar da higiene do copo, em que se oferece água fresca a quem se estima. Olha a comparação. Serviço com enfado, apresentando cansaço e amargura, sempre expressa trabalho escravo. A obra do Senhor é feita com alegria. Vamos dizer assim, é um prato cheio para nós, que nos sacia a alma. Semelhantemente, a mulher samaritana, quando se depara com Jesus, né, no poço de Jacó, e quando ele diz a ela que da água que ele a ofertava jamais voltaria a sentir sede.
E nós, o nosso planeta Terra, está sedento de amor. Está sedento das verdades do Cristo. Está sedento das humildades. Está sedento da simplicidade. Está sedento de tudo que Jesus viveu. Porque é isso que nós, que nos colocamos na qualidade de espiritistas, precisamos reviver em nós. E aí ela diz assim: não se ajuda amaldiçoando o auxílio. Coloca, pois, em teu serviço o sal do amor, para que o paladar cristão esteja sempre presente em teu prato de fraternidade. Isso é muito profundo para todos nós que buscamos compreender o verdadeiro sentido da nossa existência na face da Terra. Será que nós já paramos para nos perguntar qual é o papel que nos compete desempenhar no seio da nossa família, no nosso âmbito profissional, dentro do ciclo de amizade fraterna, dentro da minha atividade de voluntariado, diante dos nossos semelhantes, diante da sociedade que nos compomos, diante dessa humanidade que compõe o planeta Terra? Porque as nossas ações, por menores que sejam, vão interferir nesse universo. E nós? Como é que nós estamos produzindo o nosso pensamento? Se nós emitimos pensamentos benevolentes, pensamentos caridosos, pensamentos de amor, nós vamos interferir positivamente na psicosfera do planeta Terra. E vamos auxiliar no processo dessa transformação, que são momentos decisivos para o planeta Terra e para nós que estamos vivenciando neste planeta escola. São momentos que requer de nós essa reflexão profunda. Aí, acho que dá até mais uma perguntinha. Aí pergunta-se a Joana: de onde procedem as paixões que conduzem as criaturas aos arrastamentos e excesso? E ela responde: as paixões anestesiantes e dissolventes graçam com mais facilidade, por encontrarem melhor receptividade nos homens indecisos, nos de experiências primárias, naqueles que se deixam enfraquecer pelas lutas, por neles predominar a natureza animal. Então, quando nós percebermos uma atitude de descompostura, quando nós falamos de descompostura, é de todos os gêneros, de todas as naturezas, porque confronta com tudo aquilo que nós, espiritistas, estudamos. E se nós sabemos que aquele que mais recebe, mais será cobrado, nós temos que ter essa plena consciência de que o saber pesa na balança da nossa consciência, perante nós mesmos, não perante o tribunal humano, perante o tribunal íntimo da nossa própria existência. Então nós temos que fazer o quê? Orar. Porque a maior ferramenta que nós possuímos chama-se prece. Quando nós percebemos qualquer situação adversa, oremos por nós e pelos nossos semelhantes, porque nós também fazemos parte desse mesmo barco. E se nós visualizarmos um barco onde todos precisam remar para ultrapassar a margem, aquele que for negligente vai pesar para quê? Para os demais, que vão ter que despender esforço maior para poder alcançar o objetivo. Assim somos nós, como seres humanos, que estamos interagindo uns com os outros. Porque a minha postura, queira ou não, vai refletir positiva ou negativamente no meu semelhante também.
Porque nós estamos exteriorizando, através do laboratório mental, as energias que nós estamos alimentando no dia a dia da nossa existência. E é isso que nós trazemos, queridos irmãos e irmãs, para que nós possamos refletir profundamente e para que nós possamos realmente utilizar as ferramentas que estão à nossa inteira disposição para alcançar a nossa finalidade maior, que é a pureza espiritual. Desvencilharmos-nos muitas vezes de um passado delituoso que nos prende a isso. Vamos deixar para trás o homem velho e vamos recompor aquilo que nós desejamos para a nossa felicidade plena, em plenitude, mesmo estando encarnado na condição de terráqueos, vamos dizer assim. Essa é a nossa proposta para todos nós. E primeiramente para mim, logicamente. Porque se nós utilizamos aqui este espaço para propagar a mensagem de Jesus, a nossa responsabilidade é muito superior do que todos os outros que apenas estudam, mas não passam. E todos nós que estudamos e pesquisamos a doutrina espírita, temos por dever de levar na nossa atitude, nas nossas ações, aquilo que nós estamos passando. E que essa paz, e mesmo que isso doa em nós, mesmo que isso doa em nós. Porque a felicidade a gente não conquista no meio da festa, mas na nossa intimidade interior. E que essa paz, esse amor, perdure nas nossas almas e nos nossos corações, agora e sempre. Graças a Deus, graças a Jesus.